Mas bom, vamos para o exemplo fictício do Fábio, que no início da vida adulta ganhava R$ 1.500 por mês e vivia sempre sem dinheiro, porque alinhado ao baixo salário, também não conseguia organizar seu financeiro da forma certa, mesmo ainda morando com os pais. Mas Fábio tinha como meta ganhar R$ 5.000 por mês e sair da casa dos pais para morar sozinho, pensando que tendo esse salário ele ia poder viver muito melhor, achando que assim vai sobrar dinheiro todo mês. Então, digamos que pelo seu esforço e dedicação em se qualificar na área que queria seguir, Fábio finalmente encontra uma vaga e passa a ganhar os tão almejados R$ 5.000. Ficando obviamente muito animado, afinal ele passou de uma renda de R$ 1.500 para uma de R$ 5.000, ganhando mais que o triplo do que ganhava antes. E assim, para recompensar todo o esforço que ele teve em subir de vida profissionalmente, o que vem na cabeça dele? Claro, todas aquelas coisas que ele vai poder comprar agora com a renda de 5.000, que antes não conseguia comprar com 1.500 por mês. E assim, passado alguns meses de entusiasmo, ele já se vê na mesma situação de antes, gastando tudo que ganha, só acumulando dívidas no cartão e fazendo financiamentos, com muitas contas para pagar e pensando que 5.000 é muito pouco, e que se ele ganhasse 10.000, a vida dele já estava feita. E assim, com o passar do tempo, como o Fábio era alguém muito inteligente e esforçado, além da experiência adquirida, conseguiu se desenvolver muito mais na sua área e finalmente passou a ganhar os R$ 10.000 por mês. E claro, vem novamente o mesmo pensamento, de que agora ele pode subir o padrão de vida com essa nova renda e que antes não era possível com a renda de R$ 5.000. Até porque era muito pouco e por isso que ele gastava tudo, né? Mas depois de alguns meses já se vê na mesma situação de antes, gastando toda a renda todo mês, entrando naquele mundo de dívidas ainda maiores e agora sonhando em ganhar R$ 20.000 por mês. Que aí sim, com essa renda ia ser o suficiente. E como eu disse, Fábio era extremamente dedicado ao trabalho e sempre estudou muito para se qualificar. E assim, digamos que ele passe sim a ganhar R$ 20.000 por mês por ter entrado em um ótimo concurso depois de alguns anos de estudo. Bom, o resto dessa história você já sabe, né? Sim, ele passa a gastar tudo novamente e vivendo para sempre nesse ciclo como mostra a imagem. Sempre trabalhando só para pagar as contas, vivendo nesse ciclo. Bom, eu só quero deixar claro que esse é apenas um exemplo hipotético e muito resumido de alguém que ao longo da vida sempre buscou crescer profissionalmente e ter uma ótima renda. Que obviamente alguém com essa ideia tá certíssimo. Porém, se você não olhar para o financeiro com o pensamento de só ganhar e aumentar o padrão de vida na mesma medida, vai se ver sempre patinando em contas. Sempre endividado e nunca tendo nada no final do mês por ter a renda ditando os gastos. E veja que o Fábio, ao longo da vida, conseguiu sim ter um padrão de vida muito maior, mas ao custo de viver sempre endividado e cheio de contas. Então saiba que a mudança na educação financeira está na forma como lidamos com o dinheiro, e não necessariamente com quanto dinheiro recebemos. E é claro, tendo uma renda maior, podemos sim ter uma folga muito maior entre os ganhos e gastos, mas isso tendo educação financeira. Se você não tiver consciência financeira, assim como a maioria do Brasil, vai viver sempre nessa de gastar tudo que ganha ou mais do que ganha. É como a ideia do fluxo e do estoque. Imagine sua renda como o fluxo que sai da torneira, e o estoque sendo o recipiente que segura o fluxo, sendo o dinheiro que ficou com você, ou seja, que você poupou para investir ou formar reserva de emergência, por exemplo. Então imagine que seu fluxo de renda seja de R$ 3.000 por mês, mas pela falta de organização financeira você acaba gastando os 3.000 ou até mais que isso todo mês. Ou seja, nesse caso você só tem fluxo, não tem estoque, tendo o recipiente furado, podemos dizer assim. Agora imagine que sua renda dê um salto e você passe a ganhar R$ 10.000 por mês, com o fluxo de renda sendo muito maior e tendo a possibilidade de poupar uma boa parte da renda. Mas como não mudou a forma de lidar com o dinheiro, o recipiente permanece furado, mesmo com um fluxo muito mais forte. Ou seja, o simples fato da pessoa crescer profissionalmente e ganhar mais não significa necessariamente que vai ter mais educação financeira, que vai ter mais consciência financeira. Isso acontece porque o sucesso profissional e a saúde financeira não estão diretamente relacionados. Alguém pode ter um alto salário e reconhecimento na carreira, mas se não souber administrar bem o dinheiro, pode acabar sempre endividado e não ter nenhum dinheiro de estoque. Já alguém que ganha menos, mas tem educação financeira, tendo uma boa mentalidade financeira, pode acumular patrimônio com o tempo e viver com mais tranquilidade. Por exemplo, alguém que ganha R$ 4.000 por mês, ganhando menos da metade de 10.000. Mas tendo educação financeira com a ideia de formar reserva de emergência, poupa R$ 1.000 todo mês, conseguindo formar um certo estoque com o passar do tempo, mesmo com fluxo mais baixo. Veja que não estou falando que devemos ficar para sempre ganhando pouco para poupar dinheiro e investir, mas que a forma com que lidamos com pouco também vai ser a forma com que vamos lidar com muito.
Até porque ter um alto salário não significa saber gerenciar dinheiro. Muitas pessoas nunca aprenderam sobre orçamento, reserva de emergência, investimentos e juros compostos, por exemplo. Bom, podemos dizer de forma breve aqui que as finanças pessoais têm 4 pilares principais, sendo o ganhar, o preservar, o gastar e o multiplicar.